cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E mais uma vez nós estamos aqui para nós gravarmos um vídeo para a glória do nome do Senhor. Hoje nós estamos com convidados especiais, que é a minha filha Ana Júlia, que vocês já conhecem, e meu filho Natan. E nós vamos aqui estar orando ao Senhor, vamos estar louvando o hino e depois vamos falar um pouco da palavra de Deus. Peço a oração de vocês para nossas vidas, porque o nosso propósito aqui é verdadeiramente glorificar o nome do Senhor. Então vamos orar em nome de Jesus. Amém, Natan? Amém. Amém, Ana Júlia? Amém. Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor tem sido benigno para conosco. Te agradecemos pelo nosso levantar, pelo nosso deitar, e te agradecemos, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora, Pai querido, quero nesse momento, qual nós estaremos aqui dando início, Senhor, esse momento de adoração, pedimos a tua ajuda, a tua orientação através da pessoa do Espírito Santo. Seja conosco, nós não estamos aqui para agradar o homem, mas estamos aqui simplesmente para te adorar. Então receba esse momento de adoração e que esse louvor e que a palavra que for falada aqui sirva para a edificação daqueles que verdadeiramente estiver ao nosso alcance, tiver a oportunidade de ter acesso a esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando o hino 28 da harpa cristã, né? Porque nós somos da Assembleia de Deus. Nós pertencemos ao ministério Fruto do Espírito. Então nós estamos aqui nesse momento de quarentena, não podemos estar nos reunindo assim com a frequência que nós gostaríamos na nossa igreja, mas nós não poderíamos deixar de adorar o Senhor, né? Também representando o nosso ministério, representando o nosso pastor, nossa igreja, porque tudo é para a glória do nome do Senhor. Vamos louvar, crianças? Vamos? Vamos. No 3. 1, 2, 3. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nem o Salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a sua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar, alma dolorida, ouve o teu falar. Seda espinhosa, ele já andou, morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar, glória a Deus, aleluia. Pode descansar na tribulação, seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do seu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com tua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Ô, glória! Aquela Valquise também? Não. Então, tá bom. Valeu, obrigado pela ajuda, viu? Tá. Deus abençoe vocês. Agora nós vamos
falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, né? Peço que vocês possam receber essa palavra de Deus, que é uma palavra bastante conhecida, e que você possa, em nome de Jesus, refletir a respeito dela, que fica no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que fala sobre Zaqueu, o republicano. E a palavra de Deus diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por fim ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em sua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedava com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Graças a Deus. Nessa noite nós estamos diante de uma palavra bastante conhecida, mas é uma palavra assim que todas as vezes que eu leio, eu glorifico o nome do Senhor. Aonde nós sabemos que essa palavra aconteceu com o Senhor Jesus, no ministério de Jesus, aonde ele andava de aldeia em aldeia, pregando, né, o evangelho genuíno de salvação, anunciando e fazendo a vontade do seu Pai. E todo lugar onde Jesus passava, ele curava, ele fazia milagres, ele multiplicava pães e peixes, ele ensinava a multidão através das suas parábolas. E a fama de Jesus, ela avançava. A fama de Jesus alcançava cidades distantes. E muitos queriam conhecer quem era Jesus. Uns por curiosidade, outros por necessidade, e alguns, né, como os governantes e os que eram senhores da lei da época, por preocupação de aquele ser um que poderia tirar o lugar que eles exerciam como governante daquele povo na ocasião. E a fama de Jesus foi até Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era um republicano, mas que chama atenção nessa passagem que Zaqueu, ele era um republicano e ele era rico. Mas ele ouvia falar de Jesus. E conforme ele ouvia falar de Jesus, bateu nele uma curiosidade de conhecer Jesus, de ver Jesus. Na realidade, Zaqueu, ele só queria ver Jesus distante, porque ele queria ver como era Jesus fisicamente, ele queria conhecer quem era aquele homem, a qual a fama estava chegando, né? Aquele homem que pessoas se reuniam no meio da rua e comentavam a respeito dele. Quando ele ia cobrar impostos nas casas, ele via pessoas falando a respeito de Jesus, nas sinagogas se falava a respeito de Jesus, as pessoas que eram líderes, né, que governamentais daquela época falavam a respeito de Jesus. Então a fama de Jesus, ela estava tendo uma grande expansão. E ali Zaqueu, ele sentiu o desejo de ver quem era Jesus. Só que a Bíblia nos fala que Zaqueu, fisicamente falando, ele era um homem de pequena estatura. Ele era um homem mais baixo do que a altura dos homens da ocasião. E ele, observando, né, consciente da sua altura, ele sabia que se ele estivesse no meio da multidão, andando junto com a multidão,
com Jesus, ele não tinha chance nenhuma de conhecer Jesus. Até porque Jesus, além da multidão, havia os seus discípulos, que nós observamos na palavra de Deus, que os discípulos de Jesus, ele andava como Jesus andava, se vestia como Jesus se vestia e falava como Jesus falava. Então seria muito difícil para uma pessoa que não conhecesse identificar que era Jesus no meio da multidão. Nós vemos isso quando os governantes, né, eles queriam prender Jesus. Foi necessário que Judas identificasse para os governantes quem era Jesus, senão eles não conseguiriam identificar junto com os seus discípulos. E Zaqueu, ele propôs algo no seu coração. Ele sabia, porque ele conhecia aquela cidade, ele conhecia as ruas, as ruelas, né, os becos, todos os caminhos daquela cidade. E ele sabia que por onde Jesus teria que passar, qual o caminho que Jesus ia atravessar naquela cidade. Então ele propôs no coração, né, que ele iria subir numa figueira brava, que ele ia subir numa árvore para de longe ele ver e observar quem era Jesus. E ali ele subiu naquela figueira e ficou aguardando a multidão que se aproximava com Jesus. Jesus cercado de uma grande multidão, pessoas necessitadas, pessoas que queriam ajudar, pessoas que queriam conhecer, pessoas que queriam matar. Eram muitas pessoas ali, mas mediante aquela multidão, Zaqueu, ele teve uma grande surpresa, porque Jesus, quando se aproximou daquela figueira onde Zaqueu estava, Jesus olhou para cima e gritou bem alto: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E uma coisa muito interessante, né? Porque Zaqueu, ele, apesar de nunca ter visto Jesus, ele não conhecia Jesus, mas a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa, ou Zaqueu desceu rápido, e ele recebeu Jesus com alegria. E a Bíblia diz que Jesus foi até a casa de Zaqueu. E os murmuradores, que nós bem conhecemos, que existe aquele grupo de pessoas que eles não fazem nada, mas quando vê alguém fazer, ele quer murmurar. Aquele tipo de pessoa, quando você começa a glorificar, ele não quer glorificar, mas se incomoda com o barulho do seu glória. Aquele tipo de pessoa que não quer adorar, mas quando você começa a adorar, começa a observar de que maneira você está adorando, se você levanta a mão, se você não levanta a mão. E assim aconteceu na época de Jesus. Jesus foi até a casa de Zaqueu. E ali, quando Jesus entrou em casa de Zaqueu, os murmuradores questionaram porque Zaqueu era conhecido como um homem pecador. E a Bíblia diz que quando Zaqueu observou que aqueles homens observavam, Zaqueu simplesmente se colocou de pé. Não foi Jesus que mandou Zaqueu se colocar de pé, não foi Jesus que mandou Zaqueu abrir a sua boca, mas foi Zaqueu que teve uma atitude diante do encontro que ele teve com Jesus. Zaqueu teve uma atitude, se colocou de pé e disse: Senhor, se porventura tenho defraudado, ou se porventura tenho roubado alguém, eu restituirei quadruplicadamente. E ali o Senhor, observando aquela atitude de Zaqueu, declarou: verdadeiramente houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio para salvar todos aqueles que estavam perdidos. Então, diante dessa palavra tão maravilhosa, né, nós podemos refletir, porque eu fico assim maravilhada quando eu vejo. E nós, como servo do Senhor, nós precisamos receber Jesus todos os dias na nossa vida. E eu fico meditando de que maneira, o que nós temos feito, o que nós temos nos esforçado para ir ao encontro de Jesus, para chamar a atenção de Jesus, para conhecer Jesus. Zaqueu, ele não era crente, pelo contrário, a Bíblia diz que ele era republicano, cobrador de impostos, ele era odiado pelos judeus, porque ele tinha uma má fama, mas ele colocou o desejo no coração dele de simplesmente ver Jesus. E eu também me maravilho nessa passagem, que eu vejo como nosso Deus, ele é maravilhoso, nosso Deus, ele está sempre pronto a nos surpreender, porque o que Zaqueu queria era somente uma experiência visual, ele só queria ver Jesus de longe, ele só queria conhecer como Jesus era fisicamente, mas o Senhor tinha algo mais além para Zaqueu. Jesus queria intimidade com Zaqueu, Jesus
queria comunhão com Zaqueu. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Jesus queria entrar na família de Zaqueu. E não é diferente na minha e na tua vida. Jesus, ele, quando nós damos a oportunidade, seja ela mínima que for, Zaqueu só teve aquela pequena atitude de querer saber quem era Jesus. E o Senhor aproveitou aquela oportunidade, aquela abertura que Zaqueu deu. E Jesus chamou Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu. Quer agradar Jesus? Desce na presença dele. Quer chamar a atenção de Jesus? Desce na presença dele, se humilha perante a presença dele. Zaqueu era rico. Aos meus olhos, aos teus olhos, nós pensamos assim: a pessoa é rica, ela não tem necessidade de nada. Ela é uma pessoa conhecida na sociedade. Ela tinha recursos para ser tratado pelos melhores médicos. Ela tinha recursos para suprir suas necessidades. Mas havia em Zaqueu uma necessidade que somente o Mestre Jesus poderia suprir. Somente Jesus podia verdadeiramente tratar dessa necessidade, esse vazio que havia nele. E Zaqueu, quando verdadeiramente foi surpreendido. Como? Eu não conheço Jesus, eu nunca vi esse homem, e esse homem conhece o meu nome, ele sabe o meu nome. Ele diz Zaqueu, ele falou, moço, desce, ele disse Zaqueu. Isso quer dizer, igreja, povo, que Jesus, ele nos conhece antes mesmo de nós o conhecemos. O Senhor, ele sabe o seu nome. O Senhor conhece o meu nome antes mesmo de eu tomar uma atitude de aceitar ele como Salvador. E ele chamou Zaqueu. E Zaqueu ouviu o chamado do Senhor. Talvez você tenha sido chamado. O Espírito Santo está te convidando para que você venha conhecer Jesus, para que você venha ter uma experiência com Jesus. Talvez você não quer descer da sua posição. Talvez você não quer descer do seu conhecimento. Talvez você não queira descer da sua religiosidade. Ah, eu fui criado na religião tal. Minha mãe, meu avô, seja quem for, me ensinou, me instruiu nessa religião, não quero descer. Mas Jesus nessa hora te convida a descer. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Não é essa casa feita por mão de homem, não. Mas essa casa aqui, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus quer habitar em nós. Deus quer entrar no nosso coração e fazer morada. Como ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Zaqueu abriu a porta, escancarou a porta da sua casa. E houve salvação. Porque quando Jesus chega no cenário, quando nós damos oportunidade para Jesus entrar, há verdadeiramente transformação de vida, porque o Senhor disse que eis que faço nova todas as coisas, e foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu deu expansão ao Senhor, e ali Jesus entrou na sua casa, e diante daquele contato pessoal, íntimo com Jesus, Zaqueu foi impactado e houve mudança na vida dele. Isso é maravilhoso, quando nós deixamos Jesus impactar a nossa vida. Porque quando nós somos impactados por Jesus, ele entra na nossa casa espiritual, ele muda o nosso vocabulário, ele muda a nossa maneira de olhar, ele muda nosso pensamento, ele faz nova todas as coisas, porque as coisas passadas, as coisas velhas ficaram para trás. Jesus diz, eis que faço nova todas as coisas. É isso que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida, porque foi isso que Jesus fez na vida de Zaqueu. E o mais lindo, que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E essa hora eu quero perguntar, como tu tem recebido Jesus na tua casa? Com pesar? Por necessidade? Não tenho que aceitar Jesus porque esses crentes estão falando, porque o pastor está ensinando que se eu não aceitar Jesus eu vou para o inferno. Eu tenho que aceitar Jesus porque a minha família está destruída, porque o meu casamento está destruído. Eu tenho que aceitar Jesus porque eu preciso de uma porta de emprego. Qual é a motivação que você está querendo conhecer Jesus? Mas se verdadeiramente você quiser conhecer Jesus e não conhecer os milagres somente, você vai ser surpreendido. Porque a Bíblia diz que nós temos que buscar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós buscamos verdadeiramente Deus através da pessoa de Jesus, porque Jesus, ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Zaqueu, sem conhecer as escrituras, ele teve essa consciência de procurar ver quem era Jesus. E ele foi achado por Jesus. A Bíblia diz
que não foi nós, no Evangelho de João, capítulo 15, que não foi nós que escolhemos Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu. Jesus já tinha escolhido Zaqueu. Jesus já tinha escolhido Zaqueu como Jesus já te escolheu. Talvez você vive hoje numa vida, numa situação que se você se aproximar de Jesus, você vai receber crítica, você vai receber verdadeiramente muitas palavras negativas, como falar a respeito de Zaqueu. Mas o Senhor, ele olha para o teu coração como ele olhou para o coração de Zaqueu. E quando Zaqueu ele foi impactado com a presença do Senhor, houve mudança, arrependimento. E arrependimento é mudança de atitude. Não adianta eu dizer que eu me arrependi e continuar na mesma atitude, errando o mesmo erro. Todos nós somos pecadores, necessitamos da misericórdia de Deus. Mas nós, quando nos aproximamos de Jesus, o Senhor, ele fala, vem como está. Mas verdadeiramente precisamos ter mudança de atitude. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mata não mata mais. Aquele que verdadeiramente fazia atrocidade já não faz mais, porque foi impactado pela presença de Jesus. E aconteceu com o Zaqueu. E nós vemos isso quando o próprio Zaqueu se coloca de pé e diz, Senhor, se porventura eu tenho defraudado, se eu tenho roubado alguém, eu restituirei quadruplicadamente. Sabe por que 4 vezes que ele tinha que restituir? Porque Zaqueu, ele, apesar de ele ser cobrador de impostos, ele conhecia a lei. E a lei dizia, se por acaso você roubasse alguém, você teria que restituir 4 vezes o valor que você roubou. E Zaqueu sabia. E quando ele foi impactado com a presença de Jesus, ele mudou de atitude e recebeu Jesus com alegria. E nesse momento, eu não sei se você que está ouvindo esse vídeo, se você não teve um encontro com Jesus, mas eu te aconselho diante da palavra do Senhor, que você venha ter um encontro com Jesus com alegria, receber Jesus com gozo, receber Jesus com prazer, porque o que o Senhor tem preparado para a tua vida é coisa tremenda, é coisa poderosa. A Bíblia diz que os olhos não viu, nem ao coração do homem subiu aquilo que o Senhor tem preparado. Então o que Deus tem preparado para nós é coisa tremenda. Nós temos passado aflições, nós temos passado dias difíceis nessa terra, mas Jesus não nos enganou, porque no seu ministério ele também disse que no mundo tereis aflição. Ele falou, olha, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflição, eu venci. Então se Jesus, ele falou que ele verdadeiramente passou por aflição que nós também vamos passar, até ele falou, eu digo isso para quê? Para que em mim tenha paz, paz perfeita só em Jesus. Eu digo isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aquele que está em mim também vai vencer. Aquele que está em mim também será vitorioso. Então, meu amado, minha amada, você que está ouvindo essa palavra, recebe ao teu coração. Jesus tem novidade de vida para você. Jesus tem novidade de vida para sua casa. Porque quando Jesus ele salva um, como ele salvou Zaqueu, ele entra na casa e faz uma grande obra. Através de um, ele só quer a permissão para entrar, porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não pede licença não. Ele entra, arromba a porta e faz arruaça. Mas Jesus não, é educado. Através da pessoa do Espírito Santo, ele bate, para que eu e você venham abrir a porta do nosso coração. E a porta do coração é um lugar que somente eu e você tem a chave. E se eu abrir, ele entra, ele trata, ele sara, ele cura, ele limpa e verdadeiramente faz nova todas as coisas. Então, meu amado, minha amada, se você quer ver mudança na tua casa, se você quer ver mudança na tua vida, deixe Deus entrar através de você. Seja a porta por onde Jesus vem entrar, para que o Senhor venha fazer uma grande obra na tua vida, como ele fez na vida de Zaqueu. Receba Jesus na tua vida com alegria, com gozo. Desça somente na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilhar perante a face do Senhor, o Senhor os exaltará. Muitos têm se humilhado perante homens, quer se humilhar diante de reis, presidentes, governadores, pessoas de autoridade, pessoas que têm uma vida social, né? Na sociedade, conhecido na sociedade. Às vezes só porque tem um pouquinho mais, você vai lá e se humilha perante aquela pessoa, mas diante do teu Deus você não quer se humilhar. Mas nessa noite o Senhor te convida. Não importa qual seja o teu problema, a tua dificuldade. Não importa.
Ah, mas eu gostaria de hoje ir numa igreja para conhecer Jesus, para poder verdadeiramente aceitar Jesus. Não precisa. Hoje, as portas das igrejas, na sua maioria, estão fechadas. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Jesus, ele está na tua casa. Jesus está aí. Jesus está aí. Assim como ele está aqui comigo, ele está aí contigo. Se você falar no teu coração, Senhor Jesus, eu quero te receber com alegria, como Zaqueu recebeu. Eu quero te conhecer. Eu quero verdadeiramente permitir ou pedir que o Senhor entre na minha casa e venha fazer morada. Jesus, ele vai fazer. E logo assim que acabar essa pandemia, assim que acabar essa situação, você sim entra na casa do Senhor, na igreja, independente da denominação, mas que fala de Jesus, entra e aceita Jesus como Salvador. Porque a Bíblia diz que com o ouvido a gente ouve, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, você crê. No coração você crê. Eu creio em Jesus, eu quero receber Jesus. Mas a Bíblia diz também que com a boca se confessa. Então é necessário você confessar diante do povo do Senhor. Por isso é necessário você ir para a igreja, diante do povo do Senhor, levantar as mãos e confessar Jesus como Salvador. Então é necessário, porque assim você será aceito e você irá fazer parte da igreja, a qual Jesus é a cabeça. Porque a igreja não é aquelas portas que momentaneamente estão fechadas, mas é você que é a igreja. Então, se você quer agora, nesse momento, aceitar Jesus como Salvador da tua alma, você dobra o teu joelho aí onde você está. Você fala para ele as suas necessidades, fala para ele o que você precisa. A Bíblia diz que havia um cego em Jericó. Aquele cego era cego de nascença, mas também ele ouviu o barulho da multidão. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E ele ouviu aquela multidão. E ele vendo aquela multidão e aquele murmurinho, ele perguntou para alguém: quem é que vem nessa multidão? E alguém falou: é Jesus de Nazaré. E aquele cego, assim também como Zaqueu, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele viu aquele momento como uma grande oportunidade do seu milagre. E ele começou a gritar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus verdadeiramente acolheu aquele clamor, aquele chamado. A multidão falava para ele: cala, não incomode o mestre. E aos seus discípulos, Jesus falou: Senhor, deixa esse homem, é cego, é mendigo, né? Mas Jesus mandou chamar. Jesus chamou aquele cego de Jericó e fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele cego, ele simplesmente abriu a sua boca e falou: Senhor, eu quero ver. E Jesus falou: veja. Você sabe por quê? Porque somente Jesus tinha e tem autoridade de mudar a vida de alguém. Seja de ordem física, espiritual, financeira, conjugal. Não importa qual seja o teu problema. Aí você pode dizer: não, mas irmã, ele já conhece qual é o meu problema. Ele sabia que aquele homem era cego. Homem, Jesus te chama. O mestre te chama. Vamos lá. E aquele cego de Jericó, Bartimeu, foi até Jesus. E Jesus pôde perguntar a ele o que ele queria. E ele queria ver. E a primeira visão que ele teve na vida dele, porque a Bíblia diz... ele falou: eu quero voltar a ver. E a primeira visão que ele teve depois que ele voltou a ver, verdadeiramente foi a face de Jesus. E é isso que Jesus quer para mim e para a tua vida. Que nós voltamos a ver. Ah, mas eu enxergo. Mas nós precisamos ter visão espiritual. Porque a pior cegueira não é a visão física, mas é a visão espiritual. Então que você, né, que nós possamos ter esse entendimento todos os dias. Venha pedir ao Senhor para que Ele venha tirar a venda dos nossos olhos espirituais, para que nós possamos ter fé, mediante as circunstâncias ruins que nós temos vivido, mediante das situações difíceis que têm acontecido, mas nós temos uma visão além. E sempre falar e declarar para o Senhor a nossa necessidade e clamar a Ele: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque o Senhor, Ele está sempre pronto a nos ajudar, Ele está sempre pronto a nos acolher, Ele está sempre pronto para nos dar vitória, Ele está sempre pronto para pousar na nossa casa. Então, que Deus nos abençoe. E assim eu quero orar pela tua vida, para que Deus venha fazer a obra completa na tua casa e na tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa.
Muito obrigado por essa experiência tão linda, meu Senhor, a respeito de Zaqueu e a respeito do cego Bartimeu. Senhor, eu acredito que o Senhor continua sendo o mesmo, que assim como o Senhor verdadeiramente entrou na casa de Zaqueu e mudou a história de vida de Zaqueu e da família de Zaqueu, assim como o Senhor entrou na história de Bartimeu e deu visão a Bartimeu, o Senhor continua sendo o mesmo. E eu quero te apresentar aí a vida, meu Senhor, dessa família, desse pai de família, dessa mãe de família, que verdadeiramente tem passado situações difíceis, meu Senhor, que talvez aos seus olhos não tenha jeito, não tenha solução, mas verdadeiramente o teu Espírito Santo vai trabalhar para que verdadeiramente venha chegar e fazer a diferença na vida dele, da vida dela. Em nome de Jesus, meu Pai, que haja salvação, que haja mudança de vida, que haja gozo, que haja alegria. E em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar a passar por tudo, Senhor Deus, que precisamos passar. E venha causar em nós experiência, fé, para que nós venhamos permanecer na Tua presença. Porque nós queremos um dia ver o Senhor face a face. O Senhor abriu os olhos de Bartimeu e ele pôde enxergar a sua face quando o Senhor estava aqui como homem, Senhor. Mas o que nós queremos ver é a sua face transformada lá na glória, o Senhor nos servindo naquele grande banquete, porque essa é a promessa, que nas bordas do Cordeiro o Senhor nos servirá. Senhor, seja com todos nós, seja com a nossa nação, seja com o nosso governante, seja com as nossas famílias, e nos dá a tua bênção, pois é que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Lá do outro lado.